26 e no versículo 33, Números capítulo 26 e no versículo 33. Enquanto você procura, eu quero fazer meus atributos de agradecimento a Deus, em primeiro que nos concede essa graça, essa oportunidade linda, e segundo, mais uma vez eu quero ser grato ao nosso pastor Alex Mendes, que nos concede essa oportunidade. Ele não está aqui no altar presente, mas eu creio que ele está me ouvindo. Muito obrigado por essa válvula de oportunidade, por essa fonte. E muito obrigado também por vocês que estão presentes. Quero ser grato à vida dos obreiros, que tem sido coluna, sustentáculo da obra de Deus. Nosso irmão Mazinho, o nosso irmão Sebastião Pérez, nosso irmão que eu não esqueço do nome do irmão. E as irmãs também, que são obreiras da casa do Senhor, que são aplicadas, nossa irmã Marisa, e as demais irmãs, as que eu não falar é porque eu não me lembro, mas que todas são de extrema utilidade na casa de Deus. Essa é a campanha. Quem conhece a colheita não teme o plantio. Quero agradecer também a presença do meu sobrinho, que está aqui, está firme. Deus tem feito coisas novas. Eu creio que ele tem bênção demais para contar, porque todo aquele que envolve com o Senhor são banhados com as bênçãos de Deus. Aleluia. Números capítulo 26 e o versículo 33. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler, irmãos? Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Ezelofiade, o filho de Afé, não tinha filhos, mas as filhas. E os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Agla, Milca, Tirza. Repetindo: Ezelofiade, o filho de Éfer, não tinha filhos, mas filhas. E os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Agla, Milca e Tirza. Só os nomes das filhas de Zelofiade nós vamos repetir em uma só voz. 1, 2 e... Levante o seu exemplar para o céu e diga: Senhor meu Deus, esta é a tua palavra. É por esta palavra que eu fui alcançado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela manifestação do teu Espírito Santo. Meu Deus, nesta manhã eu vim ser revestido com a tua palavra, com a tua graça e com o teu Espírito Santo. Fala comigo, meu Deus. Fala comigo. Diga: fala comigo. Mais forte. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem assentar. Batem as palmas com alegria para enobrecer e glorificar o nome daquele que vive. Isto, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós acabamos de ler as seletivas páginas da Bíblia que nos enobrece. Nós somos nobres porque a palavra de Deus nos encontrou. A Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 8, que é Ele que tira o homem do pó, do monturo, e assenta esse tal no meio dos príncipes. E para Ele alcançar esse homem e essa mulher, para fazer desse homem pecador,
interesse, a palavra que gera transformação, a palavra que gera renovação, a palavra que gera salvação, a palavra que gera amor, a palavra que gera obediência, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é impactante, essa palavra, ela é impressionante, essa palavra, ela é interessante, essa palavra, ela é aplaudida. E dentro dessa palavra, aquele que faz menção dela nunca dá passo falso. Aquele que anda debaixo da obediência e do conhecimento da Bíblia Sagrada nunca perde a direção da sua fé, nunca perde a direção dos seus caminhos, nunca toma decisão precipitada, nunca faz nada sem antes consultar a Deus. E aqui nós temos um caso que visivelmente é um caso difícil da resolução, difícil de ser resolvido. Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que havia árvores genealógicas, que era genealogia complementando outras genealogias. A nomenclacia ou nomenclatura era a continuação da descendência, né? Um descendente dava continuidade para outro, ou seja, dentro de uma árvore genealógica, você vai ver o mesmo nome se repetir até, às vezes, 20 vezes, 30 vezes, porque a nomenclatura era muito notória dentro de Israel. E aqui nós temos um homem por nome de Zelofiate. Esse Zelofiate, ele era da tribo de Manassés. Quem que era Manassés, pregador? Manassés era um dos filhos de José. Manassés foi quando José deu a volta por cima, né? Quando José, porque todo nome tinha um significado. Hoje, a mãe do menino nasce, a mãe fala, vou pôr o nome dele de Tiago, porque Tiago é um discípulo de Jesus, né? Quando é moça, a mãe fala, vou pôr o nome de Maria, porque Maria é a mãe de Jesus. Vou pôr o nome dela de Marta, vou pôr o nome dela de Rebeca, porque Rebeca foi a nossa mãe na fé. Sara foi a nossa mãe na fé, vou pôr o nome dela de Sara, né? E as pessoas colocam ali Ruth, às vezes Noemi, para quê? Para comemorar a aparição de alguém que venceu através da fé. Só que Israel não era assim, meus irmãos. Em Israel, o homem colocava o nome do filho consequente àquilo que ele estava vivendo, né? Segundo aquilo que eles estavam vivenciando, segundo o período da crise ou da adversidade ou da prosperidade que o menino nasceu, né? E José, então, ele foi rejeitado pela família, vendido pelos irmãos, acusado pela mulher de Potifar, preso pelo soldado de Faraó, né? E dentro da cadeia ele estava pagando injustamente, porque não fez nada de errado. Mas os projetos de Deus, meus irmãos, são inexplicáveis. Deus precisa do propósito para cumprir o progresso. Deus precisa do protocolo para propositar algo que lá na frente vai ser enriquecedor para a vida de A ou para a vida de B. E tudo aquilo que ele estava passando, você acha que ele é anjo? Não. Ele é igual eu e você, ele tinha sentimento. Ele sentia raiva porque os irmãos dele vendeu ele, porque os irmãos dele jogou ele no cisterna, porque os irmãos dele acusou ele de mentiroso, falou que aquele sonho era um sonho de barriga cheia. Tem muita gente que não acredita em sonhos, tem muita gente que não acredita em mudança, tem muita gente que não acredita na nossa fé. E aqui então, José, ele dá a volta por cima, nós sabemos que ele foi colocado como governador do Egito. Segundo governador, não vou falar Faraó, porque ele era um homem de Deus, e Faraó era um homem que não temia Deus. Não existia posição de governo dentro
do Egito. Mas a Bíblia diz através de Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus ele traz a existência daquilo que não existe. E José então colocou o nome do filho de Efraim. Por que Efraim? Porque Deus me fez prosperar numa terra onde ninguém prospera. Esse é o significado de Efraim. E Manassés? Manassés significa Deus me fez esquecer o meu passado triste de dor. Ou seja, Deus fez ele esquecer Júnior. Deus fez ele esquecer a acusação. Deus fez ele esquecer os apontamentos, perseguição, os levantes. Deus vai fazer nessa manhã um esquecimento na sua mente daquilo que trouxe dano para a sua fé, que te danificou na sua jornada cristã. E Deus vai colocar um Efraim dentro da sua mente, vai fazer você prosperar naquela terra onde ninguém conseguiu nada. Você vai ter tudo, porque o seu Deus é o Deus de provisão. Quem crê assim, bate palmas e dê glória. E a Bíblia nos fala sobre Zelofiate. Zelofiate queria muito ter um filho para dar continuidade na sua árvore genealógica. Porque na verdade era um filho, um homem, varão macho, que dava prosseguimento na árvore genealógica de uma pessoa. E a Bíblia diz que eles conheceram o marido e a esposa, qual não é confirmado aqui o nome da esposa, e tiveram relação, e a criança não tinha como saber o sexo da criança. Naquela época eram só dois jeitos de saber o sexo. Ou era revelado, que Deus revelava e já tinha um propósito para a pessoa que ia nascer. Não vai ser um varão macho, ele vai ser um nazireu, ele não pode cortar a trança, não pode beber bebida forte. Assim Deus revelava que era homem, e revelava até o nome. Você vai colocar o nome de Sansão, Deus revelou para Maria: vai ser o rei dos judeus, ele vai restaurar Israel, ele vai limpar Israel do pecado, e ele vai gerar uma grande salvação, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré. Mas Zelofiate não teve essa satisfação. Quando a filha de Zelofiate nasceu, que Zelofiate foi ver se era um varão macho, era uma mulher, e o nome dela era Macla. Macla significa aquela que tem confiança, porque eles estavam vivendo um período de dificuldade, porque isso aconteceu no deserto. Os 40 anos de peregrinação, que aconteceu o nascimento de Macla. Eles estavam vivenciando dias difíceis, eles não tinham onde curvar a cabeça, eles não tinham uma casa de 4 paredes com teto igual nós temos, mas eles tinham Deus, meus irmãos. Eles tinham a presença viva do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando eles tinham fome, vinha maná do céu. A Bíblia diz que quando eles tinham sede, brotava a água da rocha. A Bíblia diz que nos pés tinha um sapato que há 40 anos nunca foi trocado, nunca ficou pequeno e nem ficou maior. Ele se ajustava no pé. A Bíblia diz que eles tinham roupa, mas não tinha alfaiataria, não tinha nenhuma casa de confecção para confeccionar a roupa deles. A roupa deles era o próprio Deus que confeccionava. Por isso, meus irmãos, a fé de Zelofiate era uma fé firme. Ele confiava com propósito, porque durante o dia o sol era quente, mas Deus colocava a coluna de nuvem na frente do sol para gerar sombra. Durante a noite o frio era intenso, mas Deus colocava a coluna de fogo para aquecer eles, para queimar as cobras zenátil, os escorpião e todos os demais bichos que havia na área árida do deserto. Ele tinha uma confiança inacreditável em Deus. Então ele colocou o
nome da filha de Macla, porque Macla significa confiança. Ele dizia: eu confio em Deus, e essa moça também vai ser uma moça que vai confiar em Deus. Eu já quero ser profeta na sua vida. Talvez você olhe para a sua história e pensa: eu nasci para sofrer, eu nasci para passar por isso ou por aquilo. Nada disso, meu filho. Deus te colocou aqui porque Ele tem um propósito, e Deus não faz propósito na vida de quem não tem direção. Deus tem uma direção, tem um propósito, e você tem que confiar nisso. Você tem que basear sua confiança nisso. E Zelofiade teve uma outra filha. O nome dessa outra filha foi Noa. Noa significa: não terás o pé amarrado. Porque todo aquele que Deus coloca dentro do propósito, nada pode travar ele, nada pode amarrar ele, nada pode neutralizar ele, nada pode fazer ele parar. Apenas você crendo, confiando em Deus, você terá todas as oportunidades e liberdade para locomover. Nada pode te prender, nada pode te amarrar. E lá foi ele de novo e teve uma outra filha. E o nome dessa outra filha foi Agra. Esse nome Agra significa: essa ninguém pode deter. Ninguém pode deter aquele que tem um coração focado em Deus. Ninguém pode parar, irmãos. Alguém pode jogar direto para você, para tentar tirar você da fé, para tentar parar você no seu ministério. Mas se o seu coração está ligado em Deus, nada poderá te deter. Nem as indiretas, nem as acusações, nem os apontamentos, nem as injúrias, nem as perseguição, nem as crises, nem as tribulações, nem as portas travadas pode deter aquele que Deus vocacionou. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. E lá foi ele de novo e teve uma outra filha. O nome dessa filha agora era Tirza. Tirza significa: Deus tem prazer. Porque Deus tem prazer naquele que luta. Porque Deus tem prazer naquele que acredita, naquele que confia, naquele que não se dá por vencido, naquele que não se dá por amarrado. Tem pessoas que falam: pastor, eu queria fazer parte da sua igreja, mas eu estou em um casamento misto, eu estou envolvido na droga, eu estou envolvido no álcool, eu estou envolvido na prostituição, eu estou envolvido com o trabalho. Tem pessoas, meus irmãos, que colocam tanto obstáculo para não estar na posição que Deus almeja. Mas nessa manhã eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Aquele que Deus separou, nada nessa terra pode deter, pode parar, pode fazer ele retroceder, porque nele Deus tem prazer. E ele teve uma outra filha. A outra filha, o nome dessa outra filha, meus irmãos, a Bíblia diz que essa outra filha que Zelofiade teve, né, que é a Tirza. Tirza quer dizer autoridade. Porque não adianta nós termos tudo isso que eu falei e não ter autoridade. Né? Tem pessoas que o demônio está agindo dentro da casa dela e ela não tem autoridade de repreender. Irmão, mas orar é uma coisa, autoridade é outra. É você chegar: Satanás, eu não aceito você na vida do meu filho, eu não aceito você na vida da minha filha, eu não aceito você no meu casamento, eu não aceito você na minha vida financeira, na minha vida física, na minha mente. Você que quer colocar ponto de interrogação, em nome de Jesus, Espírito da selva, e ele tem que partir, porque você é aquele que Deus escolheu, você é aquele que Deus tem prazer, você é aquele que tem o chamado para fazer diferença. Irmãos, e agora essas 5 moças, elas sabendo da história do pai, só que elas viram o pai morrer no deserto, e elas viram também a mãe morrer no deserto. Então morreu Zelofiade no deserto e morreu também a mãe no deserto. E agora? Agora, o Talmud judaico falava
que elas não tinham direito na herança, porque a herança era só do filho, só o varão macho que tinha direito na herança. E outra coisa, elas não tinham direito nem de casar, porque elas não tinham ninguém para responder por elas. Elas não tinham direito de herança e não tinham direito de casar. Irmãos, tem situação que parece que é ponto final. Tem coisas na nossa vida que parece que é ponto final. Por quê? Porque Deus não pode quebrar propósito. Deus não pode quebrar mandamento. Mas elas não estavam dentro de um mandamento, elas estavam dentro de uma norma. E a Bíblia diz no Salmo 138, no verso 2, que Deus exalta a tua palavra acima do seu próprio nome. A palavra de Deus, ela nunca retroage, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Isaías 55:11, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes aprazir o resultado para o qual foi enviada. A palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela nos fala no livro de Mateus capítulo 24, versículo 35, que passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não, ela não passa. Deus não coloca ninguém aqui nessa terra para viver vagando sem propósito. Todo aquele que Deus coloca aqui nessa terra tem um propósito. E além do propósito que você tem algumas obrigações, você tem algumas restrições, você tem algo que Deus mesmo destilou através da sua palavra, através do seu nome, através do seu mandamento. E as filhas de Zelofiate então estavam se sentindo desestressadas, elas estavam se sentindo só, elas estavam se sentindo fora dos planos de Deus. E a Bíblia diz que então venceu os 40 anos que eles estavam no deserto. Moisés por 40 anos julgou essa causa. Tinha 72 cadeiras dentro desse contexto. E uma dessas cadeiras era a principal, que era a de Moisés, que julgava a causa de cada pessoa. E elas resolveram tomar uma decisão. Qual é essa decisão? Vamos até Moisés. Vamos até a tenda de Moisés e vamos expor as nossas condições para ele. Porque eu creio que ele, sendo o líder que Deus escolheu, terá uma visão para a nossa situação. A sua situação vai permanecer do jeito que está até você tomar uma decisão. Talvez você olhe para si e não tenha probabilidade de recursos. Talvez pelo jeito que você olha, você vê barreira, você vê que está difícil, você vê que não é fácil enfrentar o que você vai ter que enfrentar. Talvez você está com causa de justiça, que até o advogado já deu por vencido. Não tem jeito, essa causa está perdida. Talvez você está com o filho na droga, que até mesmo você já se deu por perdido. Não tem jeito. A única solução é ver ele entrar no carro seu morto. Talvez tem pessoas que estão com situação, o seu marido vício, ele não larga de jeito nenhum, se nunca jogatina no vício. Você não pode falar porque ele fica agressivo, ele bate, ele faz a boaça. Você fala, não tem jeito, vou ter que ver o meu marido a vida toda nessa vida. Mas quando você tomar uma decisão, eu tenho certeza que Deus há de levantar ao seu favor e as coisas vão ter que se locomover. As coisas vão ter que reagir. Porque quando Deus entra em ação, não tem problema que Ele não resolva. Não tem barreira que Ele não transforme. Meus irmãos, e a palavra de Deus nos fala que elas tomaram a decisão e foram até Moisés. E na hora que elas chegaram, lá estava as 72 cadeiras armadinhas já prontas
com 72 anciãos, ocupando cada um na sua posição. Lá estavam os 12 príncipes de Israel. Mas por que dessa reunião, pregador? Porque eles estavam saindo do deserto para entrar na terra de Canaã. Agora eles estavam entrando na terra de Canaã e eles precisavam se reunir para saber qual posição cada um ia ocupar. Ia ser a distribuição das terras. Moisés ia designar para cada um pedaço da terra, uma herança, né? E não tinha acontecido, isso ainda era o projeto, porque aconteceu no tempo de Josué, né? E elas sabiam que elas não tinham parte da herança, porque elas eram mulheres. E elas foram conversar com Moisés. Só que quando elas chegam, moças, mulher não podia entrar na presença do Sinédrio. Mulher não podia entrar na presença da congregação. Mulher não podia reivindicar na tenda da congregação e nem podia se dirigir ao líder. Ela não poderia. Era o marido que ia, era o irmão que ia, era um varão, um homem que ia reivindicar, não podia. Era uma afronta, não podia. Mas elas não tinham ninguém masculino para responder por elas. Elas estavam só assim. Só tinha elas. E elas tinham que tomar agora uma posição. E elas foram então, e na hora que elas chegam para falar com Moisés, todo mundo olhando com desprezo, todo mundo olhando com abandono, todo mundo olhando elas como um zero à esquerda, que não tinha genealogia, que não tinha ninguém para responder por elas, todo mundo dando nada por elas, todo mundo abandonando, criticando, não, elas não vão arrumar nada com ele não, afinal de contas ele não vai querer nem falar com ela. Mas é aí que ele se enganou, porque ela chegou lá e falou assim: eu quero falar com Moisés. E foi lá e falou: ô Moisés. Moisés estava lá na tenda orando da congregação. Moisés, tem 2 moças lá fora que querem conversar. Tem 5 moças querendo conversar com o senhor. Eu não sei o que é não. Quem é? Eu não sei quem que é não. É umas moças lá. E Moisés veio, meus irmãos. E agora Moisés ia ter que ter sabedoria para administrar o que ele ia falar. Porque, meus irmãos, as nossas palavras, elas têm que ter direção, elas têm que ter sabedoria. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 20, 33, 12, 37, 12, 36 e 37. Aquilo que você falar servirá como absorção ou condenação. As suas palavras vão ser notadas no livro de Deus, né? Vai ter uns livros que será aberto no último dia e as suas palavras vão entrar no dia do sumário. Então nós temos que saber o que falar, né? E ela veio para conversar com Moisés. Irmãos, nós que estamos na direção da obra, nós escutamos tanta coisa. Nós temos que dar tanta palavra, a gente tem que saber tanto o que falar com o povo. Né? Outro dia eu pregando num lugar aí, lá fora, a mulher esperou eu descer do altar, orei para todo mundo, desci do altar, e ela veio, né, católica, querendo criticar, querendo me enquadrar, eu querendo me pôr no paredão, creio que é uma estudiosa da palavra, só que da oposição, né? Querendo me colocar no paredão. E ela virou e falou assim: irmão, você pregou aí que Deus conhece o mal, que Deus criou o mal. Eu falei: mas Deus não criou o mal para ser mal, Deus criou o bem. Só que o bem perdeu o mal. E ela falou: mas Deus sabe onde é que ele está? Ele sabe. O que foge da presença de Deus? Aí ela virou e falou assim: então por que Deus deixa os inocentes morrer? Deus deixa enchentes derrubar a casa, Deus deixa as pessoas morrer de bala perdida, pessoas que nem é culpada, Deus deixa as pessoas ser violentadas, mortas. Por que Deus deixa o mal enterrar dano? Se você está pegando um Deus vão, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que sabe fazer o bem, então por que Ele não elimina o mal, irmão? E todo mundo olhando, meus irmãos, o pastor está muito com ela. Não é que ela fazia isso com todos que é lá. Eu virei e falei com ela: sabe por que Deus não elimina o mal? Ela: não. Eu falei: a senhora se sente 100% boa? Ela falou assim: não, eu não estou 100% boa, mas eu vou fazer melhorar cada
cada dia que passa eu tenho melhorado mais, eu tenho percebido isso, que eu tenho lutado para ser melhor. Falei, ele só se sente melhor porque todo mundo. Ela não, porque eu tenho minhas falhas. Falei, com Deus eu tenho 99,9%, com Deus tem que ser 100%, 99,9% será eliminado. Deus não elimina o mal porque tem misericórdia da senhora, por salvação da alma da senhora. Deus deixa o mal tranquilo, mas vai chegar um dia que Deus vai colocar o mal no seu lugar, e a senhora não vai estar presente no meio da maldade, porque o seu coração é bom, não é verdade? Ficou alegria, me abraçou, foi aquela coisa. Então, irmãos, Moisés ele tinha que saber o que falar com essas moças. Ele tinha que fazer algo que não entristecesse ela. E Moisés olhou assim para elas assim, e elas viram e falou assim: olha, Moisés, nós somos filhos de Zelofiate que morreu de morte natural. Por que quer se falar isso? Porque houve uma rebelião no deserto de Corã, Abirão e Dotã, que conspiraram contra a lideração de Moisés e de Arão. E eles morreram naquele dia, os 250 e mais 7.000 depois, por causa dessa rebelião. E ela está falando, meu pai não estava no meio disso aí. Ele morreu de morte natural. Só que por ele morrer, ele não tem filho homem, Moisés. E como é que vai fazer a nossa situação? O que nós vamos fazer? Moisés olhou para ela assim e falou, meu Deus, o que eu faço? Moisés virou e falou assim, eu não sei o que falar, mas eu vou buscar a presença de Deus, eu creio que o Senhor vai falar. E a Bíblia diz que Moisés entrou para dentro da congregação e buscou a presença de Deus e orou, e Deus se manifestou para Moisés e falou assim, Moisés, a partir de hoje eu abro exceção. Ela salvarou e não tem condicionamento de obter as suas partes na herdade que será distribuída. Mas hoje eu estou distribuindo uma oportunidade para aquela casa que não tiver para o homem, a herança pode ser entregue na mão da varoa. Então, meus irmãos, às vezes você não recebeu porque você ainda não lutou por essa causa. Está difícil, mas ela tem solução. Ela tem resposta. E a resposta ela não vem do advogado. A resposta ela não vem do juiz. A resposta ela não vem do médico. A resposta não vem do psicólogo. A resposta vem de Deus. É Deus que responde o coração contrito e quebrantado. Para finalizar, porque acabou meu tempo, olha Deus. Números capítulo 36 e no versículo 32, olha o decreto. Porque Macra, Tirza, Ogla, Milca, Noá, as filhas de Zelofeate, casaram com os filhos dos seus pais. Então, quer dizer, elas não podiam casar com ninguém. Mas aqui Deus abriu exceção. Elas casarão com os filhos de seus pais. Ou seja, elas tomaram uma posição, foram buscar o que era delas por direito, e Deus deu para elas o quê? Herança. E Deus deu para elas o quê? Uma vida sentimental, um casamento, uma família. Porque vida sem família, sem casamento, sem família, sem alguém que esteja do seu lado, é uma vida vazia, uma vida frustrada. Toda vida tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter um compromisso, tem que ter uma aliança, tem que ter uma preocupação, um propósito. Porque todo aquele que tem propósito tem a bênção do Senhor. E Deus colocou a bênção sobre a vida daquelas moças. Ninguém dava nada por elas, mas o que elas tinham certeza? O meu pai não morreu na rebelião. Porque quem conhece a colheita não teme o plantio. Agora imagina se o pai dela fosse membro da rebelião. Como que elas iam chegar no meio da congregação e falar, meu pai era um dos rebeldes que levantou contra o sacerdócio de Arão e contra a liderança do Senhor Moisés, e nós estamos desprovidos. O que poderia ter acontecido? Talvez
da sua família que fez algo que não foi agradável a Deus, nem você. Deus coloca o pé na porta e quebra a maldição, porque de você para frente vai ser diferente. De você para frente vai ter herança, vai ter casamento, vai ter vida conjugal, vai ter bênção de Deus no lar, na família, no matrimônio. Vai ter o Senhor te aprovando. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Oh, Rabaxede, Calabaçou e Candarácia. Põe toda a igreja de pé. Levanta com as mãos levantadas. Isso. Diga: na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus propósitos, eu invoco a presença do Senhor Jesus, que é o resolutor de toda a minha história. Bate palmas e dê glória a Deus. Isso, meus irmãos, glorifica com alegria. Aleluias. E aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração. Amém?